Olá, amigos do Transformando Corações. Deus abençoe você que está aí vendo esse vídeo, participando desse site, desse projeto. Bom, eu queria partilhar um pouquinho com você uma passagem que tem despertado há muito tempo meu coração, que eu tenho falado bastante sobre esse texto. É parte de um livro que eu lancei, publiquei em 2002, chamado Saindo do Cativeiro, que é uma passagem de Lucas 13, em que nós temos a narrativa de uma filha de Abraão cativa. Quero deixar apenas um versículo para você meditar nele, que é Lucas 13, versículo 16, quando Jesus diz: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? A primeira coisa que chama a atenção nesse texto é o fato de que nós temos aqui não uma visitante, não uma mulher grega, não um gadareno, mas nós temos aqui uma filha de Abraão cativa. Ou seja, uma mulher que participava daquela comunidade, ia àquela congregação, e ela estava debaixo desse aprisionamento há pelo menos 18 anos. Durante essa caminhada no meu ministério, eu tenho lidado muito com essa área de aprisionamentos em filhos de Abraão, em pessoas que estão na igreja, pessoas que vão à igreja, mas ainda assim elas estão debaixo de alguns tipos de cativeiros espirituais. E eu quero que você que participa desse canal faça também essa reflexão acerca desse texto e dessa passagem. Será que você, como filho de Deus, que serve a Deus, será que você pode estar encurvado, cativo, preso em alguma área da sua vida? Eu quero deixar com você, pelo menos rapidamente, 6 características de um aprisionamento espiritual que eu tenho detectado em atendimentos no decorrer desses anos. A primeira característica que eu vejo de alguém aprisionado num cativeiro é que todo aprisionamento ele nasce de uma legalidade. Muitas vezes nós abrimos uma porta e nós não fechamos essa porta. Eu costumo dar a ilustração do lixo. Muitas vezes nós colocamos um lixo numa área da nossa vida, mas nós não fomos lá tirar esse lixo. Há uma diferença entre parar de colocar o lixo e tirar o lixo. Algumas vezes a gente se suja e não para de se sujar, outras vezes a gente se suja e apenas para de se sujar, mas a gente não vai lá tirar o lixo. E isso é muito comum em relacionamentos de casais, relação de pais com filhos. Isso é muito comum em fundação de igrejas, em que algumas vezes nós colocamos lixos nessas áreas, colocamos lixo no coração do cônjuge, nós colocamos lixo no coração de um filho e muitas vezes não fomos lá para reparar, para limpar, para tirar esse entulho. Eu gosto muito de separar arrependimento e confissão. O que é o arrependimento? É parar de sujar. O que é a confissão? É tirar o lixo. A confissão, tirar o lixo, se dá pela via da confissão e do arrependimento. 1 João 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Então, a primeira marca que eu queria que você guardasse sobre um aprisionamento são lixos que ainda nós não tiramos do nosso coração ou de relacionamentos. Em quaisquer desses contextos, esses lixos vão acarretar aprisionamentos espirituais. A segunda marca de um cativeiro é a impossibilidade de deixar o cativeiro. Essa passagem de Lucas, ela nos fala de uma mulher que estava 18 anos encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. É aquela área de aprisionamento em que a gente não consegue sair, em que a gente não consegue deixar. Há um autor chamado Neil Anderson, ele fala do ciclo do cativeiro. Muitas vezes nós caímos numa área, nós pedimos perdão, caímos novamente naquela área, pedimos perdão, e assim num ciclo quase infinito, a gente não consegue deixar o cativeiro. E a gente está sempre regressando a esse lugar da dor, da prisão. Então a segunda marca de alguém aprisionado é alguém que não consegue deixar o lugar da prisão. Terceira marca, e essa é uma marca que eu gosto de falar bastante dela, é que a terceira característica de um cativeiro é que todo cativeiro é um lugar de trevas. Todo cativeiro é um lugar que falta luz. Eu costumo falar dos quartos escuros. Muitas vezes, à semelhança da nossa casa,
quando nós recebemos um visitante e o visitante chega sem avisar, quantas vezes nós fechamos as portas dos quartos bagunçados, as portas dos quartos mal cheirosos, e o visitante chega, nós o levamos para a sala e muitas vezes ele até passa pela casa, acha estranho porque várias portas estão fechadas. Da mesma forma, quando Jesus vem morar na nossa casa, eu acredito que ele veio morar em primeiro lugar nessa sala, porque muitas vezes ele vai entrando e ele vai se deparando com portas fechadas, com quartos fechados, e essas portas e esses quartos são muitas vezes essas áreas nunca faladas, áreas nunca confessadas, segredos nunca revelados. Eu tenho atendido pessoas que quando se assentam comigo para falar de seus problemas, elas dizem: eu guardo essa dor, eu guardo este pecado, eu guardo este cativeiro há 10, há 15, há 20, há 30 anos. Eu guardo uma lembrança de ter sido abusado, eu guardo um aborto que eu nunca confessei, eu guardo uma mágoa, um conflito, alguma coisa que a pessoa nunca teve coragem de falar. E o cativeiro, então, ele se dá quando nós guardamos essas áreas. Eu acredito que aqui nós temos uma sequência lógica. Primeiro, nós colocamos um lixo, nós abrimos uma porta. Depois, a gente não consegue deixar. E depois, a gente não fala. A gente se cala. É como se o nosso adversário colocasse na nossa boca uma mordaça e nós nos calamos. E o que acontece quando a gente se cala? Normalmente, nós fazemos sintomas. O salmista diz que enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Preste atenção nisso, você que está assistindo esse canal. Quando você guarda algo no seu coração, você guarda algo vivo, seja isso uma dor, um sentimento, um lixo, isso está vivo. E quando a gente não dá vazão, não confessa, não traduz isso em palavras, em arrependimento, em choro, quando a gente não divide isso normalmente retorna para nós mesmos na forma de um sintoma, de uma dor no estômago, uma artrite, uma artrose, uma dor de cabeça, uma depressão, um pânico. Quantas pessoas hoje padecendo desse mal, deste transtorno de pânico? Muitas vezes alguém que foi desamparado na infância, sofreu um abandono na infância, nunca trabalhou isso, mais tarde isso pode comparecer como pânico na vida adulta. Então a marca do cativeiro são essas trevas interiores. A quarta característica é que em todo o cativeiro nós temos um monitoramento, ou seja, demônios guardiões, eles estão ali agindo para que o indivíduo permaneça preso. São demônios que agem, são opressões que estão cercando essa pessoa, que estão agindo sobre essa área, fazendo com que essa pessoa permaneça nesse lugar. É muito comum as pessoas virem para um atendimento e elas vão contornando o seu problema, mas elas não conseguem falar do seu problema. Por quê? Porque muitas vezes esses demônios estão dizendo: não fale, não se abra, não se exponha, o que vão pensar de você, e elas novamente se recolhem para dentro das suas prisões. Então, esses demônios, eles ficam agindo nessas áreas. Uma coisa interessante para se falar é que todo lugar de trevas na nossa vida, esse lugar acaba estando debaixo da jurisdição daquele que a Bíblia chama o príncipe das trevas. Então, a gente não pode ter trevas na nossa vida. Outra característica do cativeiro, é a quinta e a penúltima, é que todo cativeiro ele pode ser num lugar invisível. Imagine essa mulher há 18 anos frequentando aquela congregação. Quem é que sabia do problema dela? Quem é que sabia de que essa mulher estava cativa? Então, muitas vezes, nós podemos ter cativos dentro da igreja e a gente não sabe, ou às vezes nós mesmos podemos estar debaixo desse cativeiro e não sabemos. E em último lugar, para finalizar, você que está aqui assistindo esse vídeo neste canal, eu quero encerrar dizendo que um aprisionamento espiritual, um cativeiro espiritual, para você ficar livre dele, normalmente nós vamos precisar da ajuda de alguém, de um ajudador. A Bíblia, todas as vezes que ela fala de alguém sendo liberto, ela mostra a ação de alguém ajudando alguém. Uma pessoa sendo enviada para acudir, ministrar, tocar, orar por outra pessoa. Então, o que eu queria orientar você tem uma área cativa, partilhe essa área com alguém, busque um amigo, busque alguém para quem você dividir o coração. Eu costumo dizer que o mais alto grau de discipulado que Jesus manteve com seus discípulos foi o grau da amizade. Em João capítulo 15, verso 15, ele disse:
já não vos chamo servos, mas amigos. E ele diz uma frase interessante, ele diz que o servo não sabe o que faz o seu senhor. Muitas vezes as pessoas não sabem o que nós fazemos, mas se você tiver um amigo, se você tiver um conselheiro, se você tiver um pastor, se você tiver um irmão, alguém que você convide para olhar a sua dor, para quem você possa dividir a sua dor, então essa também é uma estratégia muito importante. Muitas pessoas estão sofrendo debaixo dos seus cativeiros porque elas estão caladas, elas estão fechadas, elas estão solitárias. Então, se você quer uma estratégia importante para trabalhar isso, divida a sua dor com Deus, partilhe a sua dor com o Senhor, mas também abra esse cativeiro para alguém. Confesse isso. Tiago 5,16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A cruz, ela fala desse movimento vertical, que é a nossa relação com Deus, e esse movimento horizontal, que é a nossa relação com os nossos irmãos. Deus abençoe a sua vida e eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Em nome de Jesus. Ministério Transformando Corações. Seu coração transformado por Jesus.